A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa Fator de Risco de hoje nós vamos conversar sobre o diabetes, mas não o diabetes como um todo. Nós vamos falar dos efeitos que o diabetes pode provocar sobre a visão. E para conversar conosco sobre retinopatia diabética, que é uma das consequências da diabetes, está aqui conosco a oftalmologista Ana Paula Furtado. Doutora Ana Paula, tudo bem? Tudo bem. Doutora Ana Paula, a gente está falando de retinopatia diabética, mas o que isso quer dizer exatamente? Bom, a retinopatia diabética é uma das complicações mais frequentes do diabetes e ela é caracterizada por umas alterações vasculares. E essas alterações são lesões que aparecem na retina, que podem causar pequenos sangramentos ou até sangramentos muito grandes. E a consequência disso seria a perda da visão, desde o menor grau até o último grau, que quer dizer ficar totalmente sem visão. Doutora Ana Paula, mas o que muda exatamente nessa estrutura das veias na retina? O que acontece exatamente? Elas ficam comprometidas pelo descontrole da própria glicemia, que causa uma alteração na permeabilidade desses vasos. Eles já não funcionam como deveriam funcionar. Então causam pequenos sangramentos, ou grandes, né? E são anormalidades dos vasos mesmo. Eles chegam a surgir novos vasos ou não? Isso no estágio mais avançado. Isso sim, que é a chamada retinopatia diabética proliferativa. E quando o paciente chega nesse estágio, é gravíssimo, já é o estágio final quase da retinopatia diabética. E esses vasos são vasos estranhos ao olho, quer dizer, eles não são os vasos normais dos olhos, eles aparecem por um estímulo isquêmico, que no estágio já final da retinopatia diabética, e causam sangramentos muito frequentes, recidivantes, e o tratamento é muito mais complicado e crônico. Doutora Ana Paula, só para quem não conhece, a retina tem que função exatamente dentro da visão? A retina, ela é responsável por captar todas as imagens que a gente enxerga do meio ambiente e é levado ao cérebro. Então seria a parte nervosa do olho, né? Aqui capta todo o estímulo visual, leva todo esse estímulo até o cérebro. Então quer dizer que quando surgem essas veias, elas distorcem a imagem, é isso? Não é bem assim. Na verdade, esses vasos, eles não ficam no centro da visão necessariamente. Eles podem estar na periferia mais da retina, que não é responsável pela distorção de letras. Pode até coincidentemente aparecer um sangramento e vasos ruins, que esses vasos pelos quais você me perguntou são vasos ruins, não são vasos normais da retina. Eles são neovasos, são vasos novos que aparecem totalmente anormais. E eles, sim, podem causar sangramentos, mas as distorções das letras, na hora da leitura, não é necessariamente causada por esses vasos. Pode ser por um líquido acumulado, pela própria disfunção dos vasos normais da retina. Entendeu? Certo. E, doutora Ana Paula, então isso quer dizer que a retinopatia não altera necessariamente a formação da imagem, mas a própria retina, é isso? Isso, não necessariamente. Muitas vezes o que nós percebemos, chegam os pacientes diabéticos crônicos, né? Porque essa retinopatia diabética não aparece logo depois do primeiro ano, não é assim. Pode até acontecer de um paciente já vir descompensado, nunca soube que era diabético, o adulto, por exemplo, né? E aí ele descompensa esse fundo do olho antes de ser descoberto que ele é diabético. Mas, normalmente, o que se nota é que pode aparecer alterações que o paciente não percebeu ainda, que são alterações mais na periferia da retina. E que, se você não tratar, aí a pessoa começa a perder realmente muito mais visão central, que essa é a que mais incomoda. Doutora Ana Paula, e quais são os sintomas para quem tem diabetes e não sabe se está surgindo a retinopatia? O que são assim, as primeiras coisas que a pessoa já acusa? Na verdade, é muito difícil para o paciente fazer o diagnóstico de retinopatia diabética, ele próprio, né? Mas se acontecer, é um embaçamento da visão, a visão turva, as linhas tortas, é uma série de alterações visuais que podem sinalizar para uma retinopatia diabética. Aí teria que saber, porque ela é muito variável, né? Ela pode acontecer alterações em vários pontos da retina e com isso os sintomas também se diferenciam um pouco. Quer dizer, doutora Ana Paula, que quem tem diabetes deve ir constantemente ao oftalmologista, porque ele é que vai localizar essa retinopatia bem no início, antes mesmo de dar qualquer sinal, né? Isso mesmo. Existem dois tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é o que dá em criança, adolescente, e o diabetes tipo 2. E são aqueles pacientes acima de 40 anos de idade, né, geralmente obesos. E os jovens, o diabético tipo 1,
logo quando ele é descoberto que é diabético, ele não precisa de uma frequência tão assídua no oftalmologista, porque ele ainda está com uma rotina muito mais complicada de colocar insulina todos os dias. Esse, invariavelmente, vai ter que usar insulina. A rotina muda completamente desses jovens. Mas ele deve ir regularmente no oftalmologista. Agora, o diabético tipo 2, que é o diabetes que não necessariamente precisa de insulina, só hipoglicemiantes, esses precisam. Assim que detectou, ele precisa ir no oftalmologista. E se a glicemia não estiver controlada, ele deve vir a cada 3 meses. Se a glicemia estiver controlada, a cada 6. Isso se não tiver nenhuma alteração grave na retina, só o início. E, dependendo da gravidade, sim, às vezes a gente tem que ver um diabético a cada semana, dependendo do tratamento que foi prescrito, sabe? Tá certo. Obrigado, doutora Ana Paula. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber da oftalmologista Ana Paula Furtado se quem está pré-diabético corre o risco de apresentar sintomas da retinopatia diabética. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.